canto do médico e ali é o canto dos meninos. Quando a gente pensa a organização dos espaços na escola, é bem interessante a gente se remeter a uma cena de quando a gente entra num ambiente que a gente nunca esteve lá. Olhando a organização desse espaço, dos materiais, a gente conhece um tanto, a gente pode imaginar um tanto do que acontece ali. Quem são as pessoas que frequentam esse lugar, como que essa pessoa se relaciona, quais são os tipos de objeto que ela valoriza. Considerar isso dentro da escola é algo muito importante, porque o espaço escolar, ele precisa refletir a vida das crianças, ele precisa refletir a proposta educacional que se tem naquele ambiente. A reflexão sobre o espaço, ela é fundante porque ela remete a uma outra pergunta, a uma outra concepção, que é como é que essa criança aprende, e a partir daí a gente vai estruturar esse ambiente de formas muito diferentes. Do ponto de vista do ambiente físico, é pensar num ambiente, em primeiro lugar, seguro. Um espaço em que ela possa transitar, em que ela possa elaborar essa curiosidade dela e usar a curiosidade dela sem que isso cause um dano ou um acidente maior. Além da questão da segurança, que é fundamental, é pensar num ambiente que esteja ao alcance da criança. Então, colocar obstáculos que ela possa vencer, seja do ponto de vista da sua coordenação motora, né? Andar e ela explorar um espaço variado, não precisa ser um espaço todo plano, mas que essas variações sejam seguras. Quando você põe um circuito para as crianças percorrerem, em que você coloca escadinha, com um escorregador, com um túnel, tudo aquilo está pensado numa altura, está cuidado com um colchonete do lado para que, ao subir no escorregador, se a criança cair, ela vai cair, mas ela não vai se machucar, vai fazer parte da experiência e vai ajudá-la nesse aprendizado que a criança tem, que é por tentativa e erro. Quer dizer, o espaço, ele precisa ser seguro, mas ele também precisa oferecer desafios. O ambiente retrata claramente a concepção de aprendizagem de uma instituição, de um professor, de uma determinada cultura. É muito evidente quando você chega numa escola e quando você olha as paredes da escola, olha a forma como essa escola está organizada, como a sala de aula, como o pátio, como o refeitório. Tudo isso traz pra gente uma leitura muito clara da concepção que se tem de criança ali. Essa roupa é do cavalinho da coruja. É o vestido da coruja. A gente vai pesquisando com eles o que será que eles gostariam de aprender. Eles têm os cantinhos apropriados e ele é feito de uma forma onde as crianças possam ter acesso fácil a eles. E de preferência confeccionado junto com eles e que tenha o toque da mão de cada criança, para realmente ser valorizado. Natália, a borboleta que a gente fez ali em cima. Esse é o rádio que nós estamos construindo. Ele tem antena e botão. E o tema também, ele não fica somente em sala de aula, né? O espaço todo, ele fica envolvido por esse tema. Nós temos o projeto das pedras, onde as crianças estão fazendo uma cidade das pedras no pátio externo. Temos o projeto da coruja. A coruja choca-ovo. Ela só tem as asas. O ambiente da sala de aula, ele fica diferente, ele fica acolhedor, prazeroso, né? E sempre ele vai estar mudando, então sempre vai atrair, vai trazer, né, desafios para essas crianças. Essa forma de trabalhar com os espaços deixa a criança tem uma autonomia, ela tem liberdade de escolha. O espaço na educação infantil, ele é um terceiro educador, né? Quer dizer, a criança aprende com o adulto, ela aprende com as outras crianças, com os seus colegas, mas ela também aprende com o próprio espaço. Se o espaço convida ela para uma ação, na experiência dessa ação, ela está aprendendo, sem necessariamente tem que ter a presença ou a intervenção de um adulto ou de uma outra criança. A forma como o espaço está organizado, muitas vezes é a grande intervenção do adulto. A gente parte do ponto de vista de que quem é protagonista naquele espaço, naquela instituição, naquela relação, é a criança. Só de dentro. Mas a gente coloca pasta, pega os crachás dos meninos. Um espaço, ele é organizado para que
3 crianças estejam ali e possam brincar com autonomia naquela criança. As outras 3 estão fazendo uma pintura, outros 5 estão montando um Lego. Então, isso dá uma autonomia para o professor poder circular, poder estar próximo, hora de um grupo, hora do outro, porque o espaço está fazendo também a função deste professor. A gente toma café, sobe e começa a brincar, né, Sabrina? É. A Ana ali tá no Magic, e os outros estão no livro, estão brincando, e outros ali, e outros desenhando. Quando a criança, ela chega, ela vai pro café da manhã, ou na hora do almoço, lanche da tarde, elas se servem sozinha, e é nesse momento que a criança, ela constrói a sua autonomia. A autonomia de escolher os alimentos, usar copo de vidro, prato de vidro. Primeiro os ajudantes vêm para arrumar, aí depois a gente vem para comer. Quando a gente não quer uma coisa, deixa no canto, depois vai lá raspar o prato. Planejar os espaços é fundamental porque ele vai determinar muito da forma como você pode planejar a rotina da instituição de educação infantil, os fazeres dessa instituição. Então, se, por exemplo, o ambiente está pouco estruturado para receber os bebês, ele tem problema em relação à segurança, à limpeza ou à falta de objetos que estimulem esses bebês, o nível de interação com esse espaço, o nível de aprendizagem que essas crianças poderão ter, vai ter um problema. No caso do berçário, a gente tem o rolo, onde a gente faz estimulações, tem o pneu, onde a gente pode apoiar as crianças que ainda não sentam sozinhas. E tudo na sala é no alcance da criança, para que ela possa manipular. Quando um professor vai pensar uma rotina, a depender da faixa etária ou para todas as faixas etárias, ele tem sempre que levar em consideração as metas de aprendizagem daquele ano, daquela turma. Ele tem que pensar se há um equilíbrio naquela semana, né, de experiências variadas, de grandes grupos, experiências mais de intimidade de cada criança, se há experiências variadas de artes, de cultura, de leitura de história, de brincadeira. E dentro de cada uma dessas questões planejadas para a rotina, o espaço é sempre o principal item a ser considerado. A criança não precisa ficar segregada ao seu grupo etário. Você, quando nasce numa família, você convive com diferentes faixas etárias. E a gente aprende imitando, aprende com diferentes sujeitos. Então, propiciar também à criança a possibilidade de interagir com outros sujeitos. Crianças de faixa etária diferentes e adultos. O parque proporciona a interação das faixas etárias e, ao mesmo tempo, nós oferecemos atividades que eles podem estar juntos e participarem dessas atividades ou não. Então, quer dizer, a gente tem esse espaço de convívio mais, vamos dizer, estendido, que é o parque, mas ao mesmo tempo eles não ficam abandonados e sem nenhuma proposta, que são os núcleos coletivos. Os núcleos foram organizados exatamente para resolver o problema de agressão entre as crianças, de mordida, que as crianças têm a liberdade de escolher aonde elas querem ficar. Existe um espaço onde é formado o núcleo de história. Um outro espaço é o núcleo de corpo, onde as professoras fazem massagem nas crianças, tem o núcleo de pintura, de artes e tem as brincadeiras. E a criança que não está com vontade de nenhum desses núcleos, ela pode ficar no parque mesmo. Os núcleos são importantes para até dar à criança a autonomia de escolher o que ela quer fazer naquela hora. Chicotinho queimado tá queimadinho. Quem queimou foi o Zé Bololô. Na casa de quem? Do seu avô. As crianças vêm 2 vezes por semana à biblioteca e é respeitado o tempo limite de cada faixa etária. Grupos pequenos, por quê? Porque o grupo pequeno você pode direcionar mais atenção às crianças, é melhor. O engatinhódromo é para aquele bebê que está engatinhando. A proposta é que ele esteja no ponto de visão, porque se ele está engatinhando, ele vai olhar para baixo. E a questão daquilo que está no teto, que é o poema do Vinícius de Moraes, As Borboletas. Os maiores, principalmente, eles deitam e nós vamos brincando com laser. Eu tenho uma luz e a gente vai passando e brincando das cores e dos poemas, para eles terem também essa percepção que você pode estar explorando todo o espaço de uma maneira gostosa, de uma maneira atraente. O espaço, ele é um formador estético muito importante, quer dizer, o espaço fala por si. Ele pode ser um espaço muito versátil, mais neutro porque é versátil, ele pode ser um espaço muito povoado pela criança, depende do espaço que se tem.
Às vezes é um espaço que é ocupado por várias faixas etárias, então você precisa que ele tenha mobilidade. Outras vezes o espaço é ocupado só pela educação infantil, então é importante que ele seja habitado pela criança. O espaço é um terceiro educador, ele diz, ele fala com a criança diretamente. Muitas vezes o professor não precisa fazer nada. Se ele organiza os materiais e o espaço como um banquete, a coisa está posta e a criança vai com liberdade interagir ali. O espaço é uma variável fundamental em relação à aprendizagem. O que a criança vai poder aprender naquele ambiente de educação infantil tem uma determinação muito grande em relação aos espaços. A gente chega, pendura a mochila e vai tomar café. Quando tem fruta, eu escolho fruta. Frango e salada. Quando não tem, eu escolho bolacha e leite. A gente tá jogando. Essa é pra tocar no rádio. Camarim da coruja. Rádio Pneu tá no ar. Pra fazer o que eu tinha que arrumar tudo. Pra gente brincar. A gente não quer mais sair daqui porque tem bastante coisa nova, né, tá? Sem quando a gente estiver 10 anos. Oba, 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 Barro. Barro.